Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 4 de janeiro, terça-feira, chego perto de você através deste programa A Voz do Pastor, para lhe fazer companhia por alguns minutos, para lhe alegrar seu coração, para iluminar a você, sempre querendo, a fim de que você possa, neste ano, ter uma vida abençoada e feliz. Vamos agora meditar o Evangelho de hoje, que é Marcos 6, 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho nos fala que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Hoje também esta leitura nos apresenta o fato de Jesus multiplicar os pães. O povo que estava acompanhando a Jesus precisava se alimentar. E Jesus, então, com esse gesto, ele nos dá algumas dicas como nós devemos fazer hoje, neste ano e sempre, para que todos tenham o pão, o alimento tão necessário para a vida e que está cada vez mais difícil no nosso país. Nesses dias de muita chuva, onde também muitas pessoas adoeceram dessa virose e até mesmo da pandemia, a minha preocupação é com as famílias. Como ter o pão de cada dia? Quem não tem uma reserva? Quem ganha no dia para comer no outro? A resposta hoje do Evangelho é muito interessante. Em primeiro lugar, o Evangelho manda que as pessoas assumam a responsabilidade. Não é para você jogar para os outros. Jesus diz:
vós mesmo deveis dar o comer. Os apóstolos perguntam a Jesus o que fazer, mas Jesus diz para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, essa é a primeira atitude. É cada um perguntar: como eu posso ajudar a superar a fome? Não é só colocar a culpa no governo, que tem muita responsabilidade, não é só culpar também os empresários, ou querer que o bispo resolva. Não, todos nós somos chamados a pensar o que fazer. A segunda coisa, valorizar o que tem. Tem 5 pães e 2 peixes, pois vamos aproveitar o que temos para depois ser multiplicado. Às vezes, nós temos muitos recursos, temos a terra, temos a água, temos a graça da saúde, mas nem sempre lutamos o suficiente para que haja pão para todos e com fartura. Depois, o Evangelho diz que é preciso organização, porque senão quem tem mais esperteza acaba tomando o lugar dos outros, deixando outros com fome. E, por último, é preciso a bênção de Deus para abençoar o pouco que tem. Quando você tem pouco, mas as pessoas buscam seguir o Evangelho, buscam ter o temor de Deus, com certeza sempre há solidariedade e não vai passar fome. O Evangelho também nos mostra que não é para estragar nada. Foram recolhidos ainda 12 cestos. Não se pode andar estragando, desperdiçando em época nenhuma os dons, os alimentos, aquilo que Deus nos dá. Ele quer que tudo seja bem utilizado na vida, porque aquilo que está sobrando na minha casa pode faltar na vida dos outros. Deus abençoe a você neste dia e nesta semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.